Oi, minha gente! Bem-vindo, bora conversar? Isso aí! Hoje o nosso bate-papo é com um paulistano formado em administração e que há mais de uma década trocou o ritmo da capital pelo semiárido nordestino. Ele é conhecido como Zé da Água, pastor, missionário e fundador do Instituto Novo Sertão, eleito uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Ele está lançando o livro Aprenda a Fazer o Bem e vem nos contar hoje como transformou a escassez em um ecossistema de oportunidades. Ficou curioso? Então, vamos conversar. A conversa boa de hoje é com ele, Zé da Água, tá, gente? Esse nome ele ganhou aí de presente, não é isso, Zé? Como é que você ganhou esse nome antes da gente começar de fato essa conversa? Stefânia, obrigado pela oportunidade de estar junto. Você falou, sou de São Paulo, capital. Eu vim para cá novo, com 21 anos, para um trabalho missionário que era para durar 6 meses. Eu estou há quase 20 anos aqui na região. No sertão, especificamente em Betânia do Piauí, eu estou há 14 anos. Lá é um lugar com pouca acesso à água, né? E a gente chegou lá fazendo um trabalho de doação de água potável. Eu morava em Teresina na época e descia para o sertão a cada 15 dias levar água. E aí eu fiz isso durante um bom tempo. E na região de Betânia, como cidades do interior que o pessoal conhece normal, tem um padroeiro, né? Sim. Que é o São José. E lá de 10 homens, 8 chamam José, um é Antônio, outro é Francisco. Como meu nome também é José, eles colocam apelido nas pessoas, né? Então tem o Zé Sabido, o Zé do Rádio, sempre Zé alguma coisa. Como eu cheguei levando água, depois de um tempo, uma pessoa se levantou lá e disse, agora você é o Zé da Água. Então foi algo que eles me batizaram, né? Seria muita prepotência minha me auto-batizar Zé da Água. E aí foi pegando, tanto que eu aceitei o nome e hoje eu me apresento assim, Zé da Água, né? Gente, que tudo! Achei o máximo! Foi a partir deles, a partir de um trabalho que a gente começou a fazer lá numa época de muita seca na região. Nossa, Zé, então... É Zé, tá, gente? Aqui é o Zé. Qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que você não queria apenas ganhar dinheiro, mas sim você deixar um legado, que é o que você está fazendo, né? Eu nasci e cresci em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, uma megalópole com milhões e milhões de habitantes, mas chegou uma hora que eu estava lá e pensei, cara, é impossível a vida ser só isso. É impossível a gente ter que trabalhar. Eu sou cristão, me converti com 18 anos. Falei, cara, é impossível você vai para a igreja uma vez na semana, trabalha. Então eu tive essa sensação que eu precisava descobrir o sentido da vida. E por isso eu fui para o Nordeste tentar fazer algo diferente, uma experiência que a gente chama de missão, né? Quando você vai com esse propósito de servir. E aí eu descobri algo muito bacana, que é a alegria de servir alguém. E aí começou com o trabalho de 6 meses, foi ampliando e hoje a gente está lá em Betânia já há um bom tempo, com o trabalho social com o Novo Sertão, com a igreja. E aí eu descobri o propósito da vida, que é servir o próximo. Você acredita que você nasceu com esse propósito ou você descobriu esse propósito ao longo da vida? Totalmente eu descobri. Porque em São Paulo e como outras grandes cidades, a gente vai aprendendo que a felicidade é você acumular coisas, né? Quanto mais você tem, mais você é feliz. E com Cristo e na caminhada a gente vai descobrindo que quanto mais você dá, você se completa mais, né? Então eu fui descobrindo, com certeza. Nossa, muito forte, né? Isso move você quando você se sente assim bem cansado, porque é humano, né? E quando também ninguém tá vendo, né? Total. A gente tá lançando esse livro, né? Que chama, já eu vou mostrar pra vocês, falar viu, gente? Ó. Aprenda a fazer o bem. Sabe o que eu aprendi, Ganhei. Stefânia? A gente teve esse coração de fazer o bem, de fazer a diferença, e era um desejo muito genuíno, sabe? Mas em muitos momentos eu senti cansaço e frustração, porque às vezes você não vê resultado. Então se você se move só por sentimento ou por emoção, você se cansa. Então na caminhada eu fui descobrindo que tem um jeito certo de fazer o bem. Não é um jeito que você vai, não é um jeito fácil, mas é o jeito certo. E descobrindo isso, a gente foi deixando um pouco de se sentir cansado e se sentir mais intencional naquilo que a gente está fazendo. Nossa, gente. E Zé, eu sei que várias cenas já passaram nesse decorrer do tempo que você está lá em Betânia e em outras cidades também. Mas tem uma cena assim mais marcante que você viveu levando água para as comunidades? Há muitas. Como eu falei, aqui eu sou de São Paulo, então aqui também, Teresina, né? Você abre a torneira e a água vem. Você não pensa de onde ela está vindo. Não. Se ela falta durante 1 hora, você já fica em crise, você começa a ligar para a empresa e tal, né? Aquela coisa. Agora imagina um lugar... Já grava um vídeo. Né? Fazendo reclamação. Imagina um lugar que gerações e gerações nunca tiveram acesso à água. E que a água para eles é uma coisa que eles não sabem de onde vem nem quanto tempo vai ter.
Então é uma relação muito diferente. A água é um bem que todo mundo precisa, né? Rico ou pobre, homem ou mulher, qualquer lugar do mundo. Então, quando eu conheci essa região sem água, isso me chocou muito. E eu me lembro a primeira vez que a gente conseguiu prover água de uma forma mais contínua, que tinha um poço, mas a água era salgada, a gente colocou um dessalinizador, que é uma máquina que tira o sal da água. E eu me lembro nitidamente, Stefania, a senhorinha daquela comunidade colocando uma canequinha debaixo do cano e a água descendo, ela tomando aquela água, ela virando para mim e falou assim: meu filho, não é que é boa? Ai, E depois ela me perguntou: quanto que eu tenho que pagar para ter essa água? E a gente falou: minha senhora, é de graça, é teu. E naquela hora eu vi uma esperança nascer naquela mulher, que para ela era impensável ter água potável de forma gratuita, ininterruptamente, né? Então é uma cena que ficou gravada no meu coração e que fez a gente continuar fazendo o que a gente começou lá no Sertão, que é a questão da água, né? como foi que surgiu o Novo Sertão? Quando eu fui pro Sertão a primeira vez, eu fiquei extremamente impactado e eu vou te falar a verdade, eu fiquei envergonhado. Olha, realmente, eu ando muito no interior também e a gente vê a desigualdade de todos os lugares. É tão gritante que a gente às vezes nem custa acreditar que realmente ainda existe isso, né? Eu fiquei envergonhado por ser brasileiro, por falar que era cristão e missionário e nunca ter ido lá antes. Nossa. E quando eu conheci lá, então eu fiquei muito impactado. Só que eu percebi uma coisa: quando se falava de sertão, era sempre coisas imediatistas e de assistencialismo. Era levar a cesta básica, era levar uma roupa, mas não tinham. Eu conhecia poucos trabalhos de transformação. Então o Novo Sertão, por isso que esse nome, Novo Sertão, nasce com essa ideia de gerar oportunidade, de gerar um novo lugar e que as pessoas não tivessem que sair de lá para ter uma vida boa, mas tivessem oportunidades no sertão. Então a gente percebeu que a gente precisava fazer algo lá e que gerasse uma nova vida no sertão. Olha só, não, que bom que ainda existem Zés assim na vida, né? O que o sertão te ensinou e vem te ensinando sobre a vida, sobre a felicidade? Muita coisa, sabe? E eu acho que às vezes quando a pessoa vê a gente saindo de uma cidade grande, acha que a gente tem todas as respostas, e não. Eu sempre falo, quando me faço essa pergunta, que no sertão eu tenho aprendido muito o valor de relacionamento. Porque o sertanejo, e para você que está assistindo, se você já conhece ou vai conhecer o sertão, é um povo extremamente que dá valor ao relacionamento, né, à pessoa. Então se você chegar com uma Hilux ou com uma bicicleta, eles vão te receber da mesma forma, com não é o mesmo verdade? sorriso Com o e a mesmo mesma sorriso. energia. Eles podem nunca ter te visto na vida. Ele vai colocar uma cadeira, vai te oferecer um café e vai te dar toda a atenção do mundo. Em São Paulo isso é impensável. Se você chegar na casa de alguém sem avisar, é uma falta de educação. Se você marca e ficar mais de uma hora, você já está incomodando. E no sertão é totalmente o contrário. Então eles dão valor para o relacionamento e eles dão valor para a pessoa, não porque ela tem. E isso eu tenho aprendido com eles de uma forma incrível. Isso é verdade, isso é pura verdade. Isso é muito aqui do Nordeste. A gente tem essa cultura mesmo de abraçar, de receber. E no sertão parece que potencializa, né? No interior. É porta aberta. Total, é porteira aberta. Total. É a coisa mais linda isso. Agora eu quero que você me diga o que falta para o brasileiro. A gente está falando de felicidade. O que falta para o brasileiro? Você, que é de São Paulo, veio para o Nordeste, já rodou também em muitos lugares. Sim. O que você acha que falta para a gente ser mais feliz? Eu vejo muito, Stefania, e no sertão também tem começado muito pela juventude, essa visão de que você é feliz se você acumula, como eu falei, né? E parece que as pessoas passam a vida inteira tentando acumular, para quando chegar no final perceber que não importa você ter muito de coisa se você não tem bons relacionamentos, né? Uma boa contato com a sua família, se você é pai, não tem um bom relacionamento com o filho e vice-versa. Então eu acredito que essa valorização da pessoa é o que falta hoje. E quando as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, que trabalho bonito e tudo mais, claro, a gente tem feito, mas a gente não é melhor do que ninguém. A gente tem um monte de defeito, um monte de pecado. O que a gente já parou para pensar em algum momento da vida foi, cara, eu preciso focar na pessoa e não nas coisas, né? Eu acredito que quando a gente olha para as pessoas, muda muito as nossas prioridades e com o que a gente investe na nossa vida, né? Então, claro que eu quero ter qualidade de vida, mas sem ter bons relacionamentos, isso é impossível, não tem como você ter qualidade de vida sem bom relacionamento. E são coisas que a gente não tem focado hoje, infelizmente, né? Então, eu acho que esse foco na pessoa, esse foco no relacionamento muda tudo. Sabe, eu percebo que hoje em dia a gente não olha muito para as pessoas. Total. A gente vive numa vida tão frenética, tão maluca, que a gente esqueceu de olhar as pessoas. Ninguém tem tempo para nada. Não. Não é? Não E aí não tem tempo para as pessoas, para a família, para conversar.
Eu acho que é isso que a gente tem tentado mostrar, né? A gente precisa... E uma coisa, só um detalhezinho, a gente está muito voluntário, sabe? Você foi lá no sertão. E eu percebo muito, as pessoas vêm querendo dar alguma coisa, seja insumo, seja ensinar. E eu sempre ouço a mesma coisa. Eu vim querendo ensinar, mas eu aprendi. É sempre a mesma coisa. Nossa, eu vim aqui querendo dar um monte de coisa. Saem diferentes. E eu tô saindo transformado. Por quê? Porque ele teve tempo com as pessoas. Como que você consegue equilibrar esse relacionamento? Eu vejo que você pontua muito essa questão de relacionamento. O relacionamento com a sua família. Você é esposo, é pai, tem 2 filhos, né? Aí você ainda tem a ONG e tem todas essas outras pessoas para também administrar. Se eu falar que é fácil, eu tô mentindo. Não, não é. Não é. Eu também ia dizer pra você, tá mentindo. Não é. E não é uma coisa simples, mas eu acho que minha esposa tá aqui comigo agora, nossos filhos estão aqui com a gente também. Eu acho que a palavra é intencionalidade. Se você não for intencional, se você fizer quando dá, você não faz nunca, né? Lá em casa a gente tem um quadro que a minha filha coloca ali as tarefas e tem o dia da família, né? Ela faz os bonequinhos lá no dia da família. É um dia da gente passar o dia junto. Eu tenho errado bastante nos últimos tempos e não é fácil. Tem hora que eu sou cobrado de forma correta, né, para ficar mais em casa. Mas eu percebo que quando eu faço, quando dá, eu não faço. Então, quando eu não sou intencional, eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, se alguém está ouvindo a gente, como que eu ganho tempo? Como eu gasto tempo? Seja intencional, marque o dia específico. Não coloque na sua agenda as coisas, se organize. Se você não for, ninguém vai ser por você. Isso é verdade. Agora, eu fiquei curiosa, diante de toda essa transformação que você vem fazendo lá no interior, né? Conheço muito o interior do meu Piauí. Como foi que você conseguiu deixar a ONG, né? Entre as 100 mais do nosso Brasil, né? As 100 mais, achei top isso, né? Voltando para o livro, a gente conta muito isso no livro, porque é engraçado. Nos 4 primeiros anos que a gente abriu a ONG, quando eu estava fechando o 4 primeiro ano, eu queria fechar. Nossa! Porque eu olhei ao redor e falei, cara, nada tá dando certo. E a gente não tinha nada de bom. Mas Deus sempre faz essas provas, né? Deus sempre faz essas provas. Dá tudo errado, tudo errado, senão eu vou desistir. Aí depois dá tudo certo. Porque a gente não tinha projeto bom, a gente não tinha financiador, a gente não tinha nada. E eu fui orar a Deus com a intenção muito clara de fechar. E aí eu fui orar a Deus só pra assim, protocolarmente, porque eu sabia que era para fechar. E Deus me falou uma coisa que virou a chave na minha cabeça. Deus falou para mim assim, você tem 2 opções, ou você fecha, ou você faz direito. Eu ouvi isso muito claro de Deus. Eu entendi que o problema não era dinheiro, não era equipe, o problema era eu. Eu achava que por ter boa intenção, tudo ia dar certo. E não. Mas não é. Eu tinha que me preparar e eu tinha que passar por um processo de autoconhecimento e de ferramentas para fazer o que eu queria fazer. Então, quando eu comecei a fazer direito, começou a mudar muita coisa. E o livro fala muito sobre isso, porque eu conheço muita gente que tem um coração excelente e está patinando e está cansado porque não está fazendo direito. Eu vou aprender a fazer direito aqui? Vai. Vai. É um processo, né? É um processo. Né? Eu estou vivendo até hoje, mas você foi, a gente saiu do zero. Sabe o que é zero? Sabe o que é não ter nada? A gente começou sem nada, zero. E hoje, não tô falando que a gente tem tudo, mas a gente tem uma estrutura legal. A gente inaugurou um prédio próprio ano passado. É o primeiro salão climatizado da cidade. Mas só de ter o reconhecimento. Total, das pessoas olharem e falar que tá dando certo. Não, né? É incrível, né? Sem dúvida. Quando foi que sentiu a necessidade de vir para cá? Então, a gente começou a viver várias coisas legais, os prêmios. Eu atribuí um prêmio que foi em parceria com a ONU, né, alguns anos atrás. E muita gente começou a perguntar, Zé, como que vocês fazem o que vocês fazem? Do zero. A gente não tem escritório em São Paulo, a gente capta todo o recurso. Ano passado a gente captou 2,5 milhões. Uau! Sem sair de Betânia. Como que vocês fazem isso? E a gente vai ajudando. Eu acho muito bacana compartilhar. É essencial compartilhar conhecimento. Só que teve uma hora que eu percebi, ano passado a gente fez 10 anos, né? Eu falei, cara, talvez seja a hora da gente compartilhar de uma forma mais sistematizada o que a gente aprendeu. Então esse livro não é um livro biográfico, não é a nossa história somente. Lógico que tem muito da nossa história, mas é muito princípios e valores que a gente foi aprendendo no caminho, que qualquer um pode fazer em qualquer lugar do mundo. E não quer dizer que é só para quem quer abrir ONG. É para qualquer pessoa que quer fazer o bem de forma transformadora. Gente, eu acho que a gente está precisando muito dentro do mundo que a gente está vivendo, né? É. Bom, e aqui você defende que grandes transformações nascem de pequenos começos e que a falta de recursos iniciais não invalida uma visão clara, né? Isso. Que conselho, agora vamos lá, pro pessoal que está acompanhando a gente, você dá para quem
tem um projeto no papel, mas que Tá. se sente paralisado também pela falta de dinheiro, Tá. ou experiência, ou até mesmo tempo. Legal. Que a gente coloca muito das nossos projetos, da Sim. nossa vida. Eu não tenho tempo. Stefania, assim, a primeira coisa que eu queria deixar muito claro que todo mundo que está vendo a gente, falta de dinheiro e falta de equipe não é impedimento. E isso eu falo pessoal, por vivência própria, tá? Eu comecei com 0. O que é impedimento total, e você não vai sair do lugar se você tiver isso, é falta de organização. Falta Se de você organização. não se organizar, se você não tiver uma rotina clara, você não sai do lugar. Eu conto por onde eu tenho passado, que a minha esposa daqui, ela pode testemunha viva, eu fazia toda a gestão do que a gente fazia em uma mesa velha no quarto da minha casa. Você construiu toda a sua família aqui, né? A minha família, eu vim solteiro pra cá, casei no sertão, tive filho, todo mundo lá. Que bacana! A gente cresceu lá, minha esposa também é de São Paulo, mas sempre moramos lá. Veio pra cá. E eu fazia toda a organização numa mesa velha, no quarto de casa, e só fazia quando dava. A primeira coisa que Deus me falou o seguinte: tira essa mesa daí e cria um lugar para você trabalhar. Então eu acho que se você não se organizar, se você não criar um tempo assim, ó, das 8 a meio-dia, segunda, quarta e sexta. Aquela coisa bem clichê. Eu vou parar para ver isso. Se você não fizer isso, você não vai sair do lugar. Esse é o primeiro passo. Se organize, cria um tempo para focar naquilo que você quer alcançar. Esse é o passo 0 para você sair dessa patinação e conseguir criar atração no impacto social. Gente, parece bobagem, mas funciona. Funciona, total. E eu te falo isso, sabe por quê, Stefania? Eu conheço muita gente que vem falar comigo e todos que eu vejo que não estão saindo do lugar têm o mesmo problema. Não tem rotina. Não tem rotina. Não tem organização e não vai para lugar nenhum. Isso tá servindo pra gente, viu? Também, porque a gente tá nessa. Vamos lá, pergunta aqui pra gente tentar também levar um pouco de mais intensidade aí pro pessoal. Sucesso ou paz? Eu acredito que o sucesso sem paz não é sucesso. Porque o peso vai fazer você parar. Então eu creio que tem que ter equilíbrio. Eu acredito que em alguns momentos da caminhada você não consegue ter aquela paz plena. Isso também seria clichê falar, mas você tem que ter equilíbrio. Porque se você quiser ver uma vida só de paz, você não consegue avançar. Se você quiser só sucesso sem paz, você vai parar. Então, a vida, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Os extremos nunca são sustentáveis. Zé, nessa tua caminhada, teve alguém que teve assim, uma mudança radical na tua vida e que ela nem imagina, assim, que realmente tocou e fez com que você fizesse toda essa transformação? Alguém que me transformou? Sim. Eu senti para perguntar isso. Sem sombra de dúvida. Se você não tem uma boa companheira ou um bom companheiro, você não vai para lugar nenhum. E se eu não tivesse a esposa que eu tenho, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Porque toda vez que eu saio de casa, tem alguém que eu tenho total confiança para ficar com meus filhos. Sempre quando eu volto, eu sei que tem alguém que está preparada para me receber e que fez a melhor das escolhas possível enquanto eu estava fora. Então, se você não tem um bom casamento, você nunca vai conseguir ser uma pessoa que vai avançar de forma concreta. É importante. Ai, gente, foi forte. Deus! Para quem quer começar a fazer o bem hoje, vamos lá. Você quer começar a fazer o bem, sem sombra de dúvida, você vai começar com o desejo de transformar uma realidade. E esse é o principal motivo. Quando eu fui pro sertão, a primeira vez, Stefania, eu fui com 3 galões de água. Nossa. O que faz 3 galões de água no sertão? Nada. Nada mesmo. Nada. Tanta seca, gente, no período quente. Mas é tanta seca que a gente até se assusta. Pra quem tá vendo a gente, às vezes, que é de outra região. É muita seca. É muito diferente. Então eu fui com 3 galões de água. Mas quando eu estava voltando, eu não sou essa pessoa que ouve Deus toda hora. Eu sou cristão, leio a Bíblia. Mas vocês têm aquela percepção, mas eu não ouço Deus toda hora. Mas eu ouvi dessa vez, audivelmente, Deus me falar assim, ó. Como você pode conhecer essa realidade e não fazer nada por esse povo? Eu ouvi audivelmente de Deus. E essa foi o combustível inicial para a gente começar a fazer o que a gente fez. Lá você ficou e tomou sua história, né, adiante. Então você conhecer uma realidade e se indignar com aquilo é o combustível. Que você fala assim, isso que está acontecendo não pode acontecer. E você começa a fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena. Pessoal, 3 galões de água, para o tamanho da seca do sertão.
não é de nada. Mas aquilo foi o início de uma transformação. Hoje, Stefânia, por base, por alguns projetos que a gente trabalha, a gente atende assim por baixo, no mínimo 30 mil pessoas com água potável. Mas começou A ONG, ela consegue ajudar mais ou menos quantas regiões? A gente hoje está em 3 estados. A gente impacta anualmente ali cerca de 10 mil pessoas. Mas continuamente a gente impacta ali, assim, de forma fixa, 500 pessoas semanalmente. O que é que vocês ajudam semanalmente, diretamente? Diretamente. A gente tem projetos fixos, né? A gente tem trabalho com esporte, escola de futebol, nós temos trabalho com cultura, com balé, com música. Agricultura familiar, a gente tem um trabalho muito forte com produção de comida orgânica. A gente tem um trabalho também com mel, que a gente está começando agora. E eu tenho um trabalho com educação, com tecnologia. Então, esses trabalhos eles funcionam o ano inteiro de forma ininterrupta. Todos gratuitos, em lugares onde nunca havia tido algo parecido. Vocês fazem algo itinerante também? A gente faz muitas coisas itinerantes com perfuração de poços. Nesses últimos 2, 3 anos, a gente perfurou mais de 200 poços no sertão. Em todos os estados do Brasil, a gente perfurou poços. Gente, para vocês entenderem, isso é vida. Sabe, é vida. E poços, assim, que a pessoa... independente de onde ela está, independente se ela é crente ou não, a gente apoia, a gente perfura lá. E também a gente teve um trabalho com a igreja, né, fazendo impactos, evangelismo. Então, a gente trabalha no Nordeste inteiro, eu acredito, mas sempre com parceria, sempre com amigos. A gente diz que tem uma frase que diz assim, é muito bacana: ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho, é porque não é grande. É porque não é grande. Então a gente sempre faz com parceria. Muito bom, viu? Bora bate-bola rápido aqui? Claro. Lugar no sertão que te acalma. Minha casa. Lá em Betânia. Lá em Betânia. Maior aprendizado com seus filhos, Maria Flor e Salatiel. O amor não tem preço. Sertão nordestino em uma palavra? Relacionamento. Você toca muito no relacionamento, né? Foi o que mais me transformou, sem dúvida. Sem dúvida. Verdade. Eu percebi que você realmente toca muito nessa questão. Pra quem é de São Paulo ainda, que vê daquela megalópolis, ninguém olha pra ninguém. Você tá na rua, você não conhece seu vizinho. E no sertão, todo mundo conhece todo mundo. É incrível. Morre alguém... A filha de fulaninho. Rapaz, morre alguém, é parente de todo mundo. Sei que você já fez muita coisa, mas o que ainda está faltando aí para realizar dentro desses vários sonhos que ainda existem? Formar liderança. Formar liderança? Por que está tão difícil assim? Eu acho que em algum momento você foca muito em fazer. Você quer fazer muita coisa. E você esquece um pouco de formar pessoas que vão continuar aquilo. Então isso tem que ser intencional também, não pode fazer quando dá. E hoje a gente está no momento que a gente tem entendido que a gente tem que formar pessoas que vão além do que a gente foi. Que nem Josué foi além da onde Moisés foi, a gente precisa formar gente que vai além do que a gente foi. E eu parei para perceber isso, que eu preciso ser intencional nisso. Então se tem uma coisa que eu quero fazer no sertão, é formar liderança. Gente, olha lá. Vamos juntos Vamos, nessa! Vamos. Olha, o propósito do Vamos Conversar é exatamente isso, é conhecer pessoas e compartilhar histórias como a sua. Bacana. Tá? A ONG está aberta também para receber mais e mais pessoas, voluntários, né? Você tem que falar uma coisa sobre isso, Stefânia. Sim. Nós recebemos voluntários o ano inteiro. Nós temos uma casa só para receber gente lá. Veio de todo o Brasil? Veio do Brasil, mas só queria deixar um alerta para quem está vendo a gente aqui. Eu recebo gente faz mais de 10 anos. Nos 10 anos, Stefânia, de todo mundo que eu recebi, do Piauí, vamos dizer que eu recebi 100 equipes durante esses 10 anos. Do Piauí foi 2. Mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo. Gente do Piauí é o que menos vai disparado. Eu recebi gente de Pernambuco, de São Paulo, de todo o Brasil. Eu recebi gente da Suíça, da Finlândia. Ou receber uma equipe descer nos Estados Unidos, do Piauí, eu não sei porquê, é o que menos vai. Menos vai. De verdade. Não sei porquê. Me responda você, por que não vai pro pessoal do Piauí, pro sertão? Fiquei até assim, sem saber o que falar. Também não sei porquê. É porque eu sempre tenho algo para falar, mas dessa vez eu fiquei sem Queria saber fazer um chamado, vamos pessoal para o sertão, a gente precisa de mais piauienses, sem dúvida. A gente precisa mesmo. Precisa. E nós que somos pessoas tão acolhedoras, o que tá Total, faltando, né? E eu falo assim, né, porque assim, Stefânia, o pessoal tá ouvindo eu falar, quando eu falo assim, boa tarde, todo mundo sabe que eu não sou daqui. Então já cria uma certa barreira, pessoal, de São Paulo, não sei o quê. Quando é um piauiense, já cria uma conexão natural. Então se vem piauiense, é muito mais fácil de gerar conexão, de conseguir trazer princípios. Porque o sertão tem muita coisa boa, mas tem muito desafio também. Tem muita mentalidade que precisa mudar.
E se é o piauiense falando, cara, você ganha muito tempo do que um paulista falando. Uma palavra que define sua vida hoje, Zé? Servir. 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 Nossa, servir não é fácil. Não é, mas é o propósito que a gente encontra e aprende com Jesus, sem dúvida. Não Não isso é? é lindo, muito Não bonito é? você falar isso, tá? Gente, aprenda a fazer o bem, tá aqui. Você conseguiu trazer aqui as suas palavras, né, para o pessoal de casa, para ver se eles conseguem também absorver um pouco mais sobre fazer o bem. Fazer o bem é até você ensinar alguém a um ponto que ele esteja perguntando. Responder uma resposta. Que tem gente que não... responder uma pergunta. Tem gente que não gosta, né? Nem isso tem gente que gosta de fazer. Não é verdade, é verdade. Ah, não vou falar não. Ah, pessoa chata. Né? Imagina. Mas lá, vamos aprender a fazer o bem. Isso. E o Zé tá aqui, né? Dando um pedacinho desse depoimento dele. Muito bom. A sua energia realmente é muito boa. Que legal, também, viu, que Zé? legal. Muito obrigada. Adorei conhecer um pouco mais sobre você. Eu amei também estar aqui. Muito bom. Saber um pouco desse pedacinho aí de toda a sua história de vida. E o que você Obrigado. espera mais, Stefania, eu penso muito da gente replicar o que tem dado certo. A gente, graças a Deus, viveu muita coisa boa em Betânia, estamos vivendo. Só que eu não queria ficar assim em Betânia. Eu queria que replicasse. Só que as pessoas me perguntam, você quer abrir um novo sertão em outros lugares? Não. Nossa caminhada, eu vejo muita gente legal, que tem potencial. A gente queria ajudar essas pessoas a avançar. Então, replicar o que está dando certo. Por isso que a gente escreveu o livro. Que o livro ajude a replicar isso e a potencializar pessoas que também querem fazer o bem e fazer da forma certa. Quando a gente escreve um livro, para mim foi muito desafiador achar um título para o livro. A gente escreve várias páginas, e qual vai ser o título, né? Eu não queria que fosse, tipo assim, As Aventuras do Zé da Água, eu não queria que fosse isso. E a gente chegou nesse título, Aprenda a Fazer o Bem, porque aprender é uma coisa contínua. Você sempre está fazendo, e eu estou aprendendo também. Então o que a gente quer fazer para o futuro é ensinar as pessoas, aprender com elas a replicar o que está dando certo. Nossa, conversa maravilhosa. E nossos governantes, vamos lá conhecer. Precisa ir lá em Betânia. Vamos lá. E governantes de qualquer lugar do Piauí, Brasil, mundo, como eu sempre falo. Vamos aprender a fazer mais o bem, mais e mais o bem, né? Isso aí. Vamos divulgar muito mais o seu trabalho. Obrigado. Eu achei lindo, tá? Eu conheci o Zé da Água em uma publicação no Instagram. Eu disse, quero conversar com ele, quero conhecer ele. E deu pra gente conversar um pouco, né? E quero te agradecer, Zé, Obrigado, pela Stefania. sua participação, tá? Por você compartilhar um pouquinho dessa sua história, dessa sua caminhada no sertão piauiense, né? Ótimo. Fazendo com que muitas pessoas conheçam o nosso sertão e vejam que ainda falta muito. Ainda falta muito, Sim. né? E que muitas pessoas também podem continuar fazendo bem. Ótimo, muito bom. Até a próxima. Obrigado, Stefania. Tamo junto, valeu. Gente! Esse aqui foi o José Carlos Brito Filho, o Zé da Água, tá? A gente fica por aqui com o nosso Vamos Conversar e eu acho que a nossa próxima conversa pode ser com você.